como é uma igreja saudável em tempos de paz. Nós vivemos no Brasil tempos de paz. A igreja sofre aí com algumas hostilidades, sofre aí com a luta contra algumas ideologias e alguns conceitos, mas isso sempre existiu, isso sempre vai existir em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo, quer haja liberdade religiosa, quer não. O cristianismo sempre vai incomodar, mas, a rigor, nós vivemos dias de paz. Nós estamos vivendo dias de tranquilidade, estamos vivendo dias em que nós podemos nos reunir, nós podemos, não temos que nos esconder, nós não temos que fugir de perseguições sangrentas. Os pastores, líderes e testemunhas de Jesus não estão sendo lançados em cárceres, nós não estamos sendo torturados e mortos, não tem havido derramamento de sangue por causa da fé, nós não estamos passando por isso. Outros crentes em outras partes do mundo estão sim passando por isso de forma assustadora. Sabemos de relatos atuais de irmãos nossos que estão sofrendo prisões, açoites, torturas, mortes por causa da fé, só porque confessam Jesus. Esse é o único crime delas. Não é o nosso caso. Nós estamos aqui, viemos à igreja hoje, as nossas portas estão abertas, vários irmãos caminharam com a Bíblia nas mãos e vieram para a igreja, todos vendo que estavam vindo para a igreja. Não temos problema nenhum com isso há muitos anos não enfrentamos perseguição religiosa no nosso país. Agora vejam, esse texto mostra como a igreja saudável vive em tempos de paz, porque é possível o desfrute dessa paz de forma errada. E, ao que temos percebido, essa paz tem dado ensejo a muitos desvios. Muitos desvios têm acontecido por causa da paz que nós temos vivenciado. Muitas banalidades, muitas invenções, muitas tolices, muitas mentiras, muitos enganos, muitos aproveitadores se infiltrando na igreja. Tudo por quê? Porque a igreja desfruta de um tempo de paz. Se a igreja estiver sendo perseguida, certamente todos os ratos que entraram no navio da igreja sairiam correndo e desapareceriam, negariam a fé imediatamente. Mas, independentemente disso, nós que pretendemos ser uma igreja de verdade, nós temos que olhar para esse texto e ver como é a igreja de verdade, a igreja mesmo, a igreja bíblica, a igreja saudável, a igreja santa, como ela é nos tempos de paz. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei 4 componentes que Lucas usa para descrever a igreja que vive numa fase boa. Primeiro, número 1, é a própria paz. Os componentes de uma igreja que vive numa boa fase. O texto vai falar de paz. A palavra que aparece aqui é a palavra eirene. Eirene, de onde vem o nome Irene e Irineu. Esses dois nomes, Irene e Irineu, vêm do grego, da palavra grega eirene, que significa paz. Então, o primeiro componente de uma igreja que vive uma boa fase é a paz. Já apareceu lá? Número 1, paz. E os irmãos encontram isso aí na seguinte frase: a igreja, na verdade, tinha paz. E vamos ver isso aí, então, o significado disso. Pronto? Número 2. Número 2, o segundo componente da igreja que vive numa boa fase. É até estranho, porque parece ser contrário ao primeiro elemento. O segundo componente é o temor. Temor. Veja aí, é só você olhar o texto fala assim: edificando-se e caminhando no temor. Nós vamos definir o significado disso a partir do que Lucas escreve. O que é esse temor? Nós vamos olhar para isso também, é o segundo componente. Está dando para anotar aí?
Tranquilo? Ok. Número 3. Número 3, o terceiro componente de uma igreja que vive uma boa fase é o consolo. Consolo, pode acrescentar aí, o consolo é a palavra que aparece aqui também, aparece a palavra temor, a palavra phobos. Phobos, de onde vem fobia, né? Fobia é medo, fobia é medo. Quando fala de, sei lá, homofobia, né? É quem tem medo de homossexual. A rigor seria isso. Claro que a expressão acaba tendo outros significados. Mas a palavra em si, fobia, significa medo. Então, phobos é o temor, que aparece aqui, e é a palavra que aparece aqui no texto grego, phobos. E, continuando, a palavra consolo aparece aqui também. Essa palavra consolo vem do verbo parakaleo, de onde vem o título do Espírito Santo, que é o Paráclito, e significa não só consolo, significa conselho, direção, ânimo, admoestação, exortação. É uma gama, é um leque de significados. Aqui o tradutor da minha Bíblia, da Revista Atualizada, decidiu usar a palavra conforto, ok? Eu vou colocar aqui consolo, mas pode ser conforto sem problema nenhum. Deixa então aí consolo, as duas palavras estão certas como tradução. E número 4, na parte final do texto, do versículo, diz: crescia em número. Qual é o quarto componente da igreja que vive numa boa fase? Qual é? Crescimento. Crescimento é o número 4. Então estão aí os 4 componentes de uma igreja que vive numa boa fase.